Boa noite, pessoal. Como estamos? Quem for entrando, se puder ir me sinalizando se vocês estão me escutando bem, se a conexão tá ok, eu agradeço. Boa noite, Manu. Beleza, obrigada, Manu. Guardar aqui o pessoal entrando e chamar o doutor Iberê. Cadê aqui? Peraí. Boa noite, doutor. Foi. Olá, olá, deu certo? Boa Deu noite. certo? Tudo bem? Tudo Tudo bem tranquilo? contigo? Tudo bem, obrigado. Que tá um friozão, né? Tá muito frio aí? Tá, Aqui mas... tá garoando, esfriou bastante também, mas eu Uhum. imagino que aí esteja bem mais frio, né? Sim, então eu acho que até vai nevar pra mim É, com essa provável. chuva aqui. Sim. Então tá, o pessoal ali disse que tá ouvindo bem, a conexão tá ok. Então, eu acho que a gente começa com as apresentações, né? O pessoal se situar mais ou menos. Quem acompanha a página e vê as lives já me conhece, né? Que eu sou advogada ali do Instituto Filhos, né? Que é uma OSC, né? De apoio à adoção, enfim. A gente tem parceria com o judiciário e tudo mais. A equipe técnica, então, é formada por mim, duas psicólogas, que é a Janete e a Marley, a assistente social, que é a Manu, e tem mais a coordenadora, que é a Alice. E mais o presidente, enfim, fundador e tudo mais. A gente faz essas lives todo mês, sempre com um convidado especial, enfim. Finalmente conseguimos com o doutor. Ansiosos de todos da equipe, assim. Se Obrigado, quiserem se apresentar, prazer, então, doutor. é um prazer. Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, finalmente deu certo, né? A gente já tinha tentado outras vezes e não tinha dado certo. Muito prazer, meu nome é Iberê, eu sou juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos. Guarulhos fica na Grande São Paulo, é a cidade onde tem um aeroporto internacional de São Paulo, todo mundo conhece por causa do aeroporto, e acho que a ideia hoje é a gente falar principalmente de adoção, né? Isso, isso. O que Muito eu bom. pensei, doutor? Uma coisa bem didática, né, para o pessoal entender, uma coisa bem assim, mais tranquila também. E a gente falando de passo a passo. Porque o que, que acontece? Nós ali da equipe técnica, a gente faz a capacitação dos pretendentes, né? Aquele cursinho que tem e tudo mais. O pessoal sempre vem com umas demandas, umas dúvidas gigantescas, né? Até por uma questão de desconhecimento mesmo. Eu pensei até a gente falar sobre mitos e verdades referente ao processo, né, de adoção mesmo. O que, que acontece do processo ali dentro do judiciário também. Uma dúvida ali que sempre chega, e eu acho que é pertinente a gente começar falando sobre isso, que o pessoal vem sempre assim, por que, que eu tenho que preencher o formulário ali do SNA antes do curso? Daí eles É, e daí, a partir desse momento, eu gostaria que tu falasse disso e também já abrisse ali já seguisse falando sobre propriamente sobre a habilitação para adoção, quem poderia estar adotando, e, enfim, ir levando por esse rumo ali.
O pessoal vem sempre com essa dúvida, acho importante a gente começar por isso. Beleza, então vamos lá. Primeiro de tudo, para quem tenha interesse em adotar, o primeiro passo da adoção é preencher o pré-cadastro que está no site do Sistema Nacional de Adoção, né? O Sistema Nacional de Adoção é a via eletrônica de controle e é o ambiente digital em que tudo que acontece a respeito de adoção fica guardado, né? É o sistema por onde todos os caminhos da adoção passam. É um sistema do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e é um raro caso em que absolutamente todas as varas do país, todas as varas de infância do país estão inseridas no mesmo sistema, né? Isso acho que acontece basicamente, acho que é um caso único da infância. Estou vendo aqui o grande Hugo Zahrer, juiz da infância em Campina Grande aqui também, com a gente, grande Hugo. Um prazer ter você aqui. A ideia de preencher o pré-cadastro do Sistema Nacional de Adoção é justamente viabilizar um primeiro conjunto de informações a respeito de quem é aquela pessoa que está chegando para adotar, né? Então aquilo lá vai ser o norteador, o balizador de todo o resto do processo de habilitação para adoção. A habilitação para adoção é o primeiro passo da adoção. Quando a gente fala de adoção, a gente está falando basicamente de 3 momentos diferentes em termos de processo, por isso que é importante. O primeiro momento do processo de adoção é a habilitação para adoção. O segundo é a fila de espera e o terceiro é o processo de adoção em si. Então vamos falar de um por um. O processo de habilitação para adoção começa com o preenchimento desse pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Ali, a pessoa que pretende adotar já vai indicar, vai apresentar os primeiros indicativos de quem seja aquela pessoa, né? Sua qualificação pessoal, enfim, justamente para poder iniciar a habilitação para adoção. A ideia do processo de habilitação para adoção é que o Poder Judiciário, o sistema todo de garantia de direitos, especialmente o sistema de justiça, saiba quem é aquela pessoa, aquele casal que chegou no Judiciário dizendo que quer adotar uma criança, né? A gente precisa entender quem é aquela pessoa e que ferramentas psicológicas essa pessoa tem para criar adequadamente, para oferecer para aquela criança que ela pretende adotar todas as seguranças e todos os meios necessários para que aquela criança se desenvolva de maneira adequada, né? A gente tem que pensar que a gente está falando necessariamente de uma criança, de um adolescente que acabou de passar por um dos maiores traumas que alguém pode ter, que é justamente o rompimento dos vínculos com pai e mãe biológicos, né? Então é uma criança que ela está vivenciando ainda um luto, ou acabou de vivenciar um luto, isso é bem importante, né? Então a pessoa que chega para adotar tem que ter ferramentas psicológicas, condições psicológicas adequadas, de propiciar para aquela criança que está passando por um momento complexo, difícil, tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver de maneira adequada, e mais que isso, para se posicionar como pai e mãe que o adotante efetivamente serão para a criança, né? Então, isso tudo a gente faz no processo de habilitação para adoção. Quem é essa pessoa? Ela está em condição, quando a gente fala de condição é bem importante, a gente não está falando de condição financeira, a gente está falando de condições psicológicas, né? Não existe um valor mínimo de renda que a pessoa tem que ter para adotar, essa é uma pergunta que sempre fazem, não existe. Então, o que importa aqui é a gente saber que requisitos psicológicos a pessoa que chega para adotar tem, que ferramentas ela tem para resguardar a criança que vai ser adotada. Isso a gente faz pelo processo de habilitação para adoção. A pessoa se encaminha à vara da infância e da juventude da cidade em que ela mora. Então, por exemplo, pessoas que interessadas na adoção em Caxias do Sul devem se dirigir à vara da infância e da juventude de Caxias do Sul, preencher o pré-cadastro da SNA e lá na vara da infância para entender que documentos ela vai precisar apresentar para se habilitar. Normalmente uma documentação pessoal, como RG, CPF, atestado de antecedentes criminais, atestado médico e de sanidade mental, enfim, alguma documentação justamente para que a gente entenda quem é aquela pessoa. E ao longo do procedimento de habilitação para adoção, tem 2 pontos que são muito relevantes. Primeiro, é a escolha do perfil de criança que a pessoa que chega para adotar pretende adotar. E o segundo ponto é o estudo psicossocial que se vai fazer com aquela pessoa ou com aquele casal, né? A habilitação, em suma, vai servir para a gente analisar se aquela pessoa que está dizendo que quer adotar pode efetivamente adotar alguém. É essa a resposta que a gente tem que dar no final do processo. Ela está pronta para adotar alguém ou não? Isso a gente vai fazer principalmente por meio do estudo psicossocial,
que é uma análise que se faz com psicólogas, psicólogos, assistentes sociais da vara da infância e da juventude. Então, cada vara da infância e da juventude do Brasil tem uma que a gente chama de equipe técnica, psicólogos, psicólogas, assistentes sociais que são atrelados àquela vara e que vão fazer essa análise num trabalho de dupla, num trabalho conjunto, né? Então a pessoa vai chegar na vara da infância dizendo que quer adotar, vai apresentar os documentos pessoais e a partir dali a gente vai passar a fazer entrevistas e estudos psicossociais com aquela pessoa, né? Ela vai ser ouvida pela equipe técnica, a equipe técnica vai fazer um relatório, eventualmente a equipe técnica pode ir até a casa da pessoa ou do casal, né, para entender quais são as condições para aquela criança, as condições físicas efetivamente para aquela criança, e de novo, ressaltando, não é uma questão de financeira, assim, não existe um valor mínimo que a pessoa tenha que ganhar, uma renda mensal que a família tem que ter para poder adotar, tá? Então, no procedimento de habilitação para adoção, o ponto mais importante é justamente esse estudo psicossocial. Com esse estudo psicossocial, o Ministério Público vai se manifestar e depois o juiz ou a juíza vão decidir se a pessoa pode efetivamente entrar na tal da fila de adoção, se ela está habilitada para adotar, se ela preenche todos os requisitos psicológicos, se ela tem o estofo psicológico necessário para enfrentar, para se posicionar como pai ou mãe da criança que vai ser adotada. Se aquela criança, de novo, que acabou de passar pelo maior trauma que uma pessoa pode ter na vida, né, o rompimento de vínculos com a sua família biológica, vai estar bem assistida com aquela família. Basicamente é isso. Se por acaso ao final do processo de habilitação para adoção, o Poder Judiciário entende que a pessoa ainda não está adequadamente preparada para adoção, e a adoção exige um preparo, essa pessoa que vai se habilitar vai ter que passar por grupos de apoio à adoção, vai ter que fazer curso para adotar, né? No curso ela vai entender quais são os desafios todos da adoção, quais são as eventuais dificuldades por que ela pode passar, né? E vai haver ali, esse ponto também é muito relevante na habilitação para adoção, uma adequação de expectativas. Porque normalmente a pessoa que chega para adotar, assim como a pessoa que pretende ter filhos biológicos, né, idealiza um pouco a maternidade e a paternidade. Isso é natural. Isso acontece com todo mundo, né, e acontece na via biológica também, né? A pessoa idealiza, edulcora o que é ser pai e ser mãe, né? E no caso da adoção, uma das principais finalidades do curso para adotantes e do processo de habilitação como um todo é meio que dar real para a pessoa que quer adotar, para saber se ela está preparada para enfrentar as dificuldades que vão chegar, né? Dizer que tudo vai ser sempre mil maravilhas é iludir a pessoa e é o primeiro passo para dar tudo errado lá na frente. Então, um ponto bem importante da habilitação é a adequação de expectativas, né? No curso da habilitação para adoção e tal, um dos principais pontos vai ser justamente fazer com que essa pessoa compreenda eventuais desafios que ela vai enfrentar na adoção. Esses desafios também passam um pouco pelo perfil de criança que ela pretende adotar, de acordo com o que ela preencheu lá atrás, no momento da habilitação, né? O que a gente está falando de perfil é um perfil bem completo da criança que ela aceita adotar, né? Com relação à idade, a gênero, então ela pode dizer que aceita, por exemplo, uma criança de até 2 anos, uma criança branca ou negra, uma criança com deficiências ou com doenças curáveis, com deficiências leves, doenças curáveis e com até um irmão. Esse é um tipo de perfil. Outra pessoa pode ir lá e preencher indicar um perfil de criança de até 10 anos, branca ou negra, que não aceita irmãos. A gente está falando de um perfil completamente diferente do primeiro, né? Os desafios da adoção vão ter muita relação com esse perfil escolhido também, né? A gente está falando de uma adoção, por exemplo, interracial. Se sim, a pessoa precisa estar preparada para conduzir adequadamente as demandas que virão a partir da questão interracial, né? Num país racista como o nosso. Ela vai ter que estar preparada para enfrentar isso. A gente está falando de adoção de irmãos? Se sim, ela vai ter que estar preparada para enfrentar as demandas de 2 crianças. E a gente precisa ir cuidando de todas essas situações ao longo do procedimento de habilitação para adoção. Se ao final o Poder Judiciário entender que a pessoa ou o casal que chegaram lá para adotar estão adequadamente preparados para adotar, aí a pessoa vai para a tal da fila da adoção. A fila da adoção, o tempo de espera na fila, essa é uma pergunta que todo mundo faz também, vai depender diretamente de 2 fatores. Vai depender da cidade em que a pessoa está habilitada e vai depender do perfil de criança que ela escolheu, tá? O tempo de espera na fila. A cidade em que ela está e o perfil de criança. Por que a cidade em que ela está? Porque a lista, a habilitação se faz em termos nacionais, mas a primeira lista sempre é uma lista municipal.
Existe uma ordem municipal, uma ordem estadual e uma ordem nacional. E isso é assim para que a gente consiga manter as crianças a serem adotadas no seu ambiente geográfico de origem, para que ela consiga, para que a criança a ser adotada continue numa família que, via de regra, vai ter as mesmas tradições, ou no sentido de cultura local que havia na família de origem daquela criança, na família biológica daquela criança, né? Tanto quanto possível, a ideia é manter a criança no seu próprio ambiente geográfico de origem. É uma questão cultural, especialmente num país absolutamente diverso como é o nosso. Uma criança, por exemplo, de Caxias do Sul, certamente tem uma infância, uma situação absolutamente diversa de uma criança ribeirinha do Amazonas, ou de uma criança que tenha nascido no litoral do Nordeste. São realidades absolutamente diversas, culturas absolutamente diversas, e tanto quanto possível, a ideia é que a criança continue no mesmo município em que ela foi acolhida, né? Então, por isso a primeira lista é municipal. Crianças do município A normalmente vão ser adotadas, preferencialmente vão ser adotadas por pessoas habilitadas no município A, certo? Então, por isso que é tão importante. Se no município tem muita gente habilitada e pouca criança apta a ser adotada, a fila vai demorar mais. Se o perfil de criança escolhido é um perfil muito restrito, especialmente com relação à idade, o tempo de espera também vai ser maior, naturalmente, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, só aceite adotar uma criança branca de até 2 anos, certamente vai esperar na fila muito mais tempo do que uma pessoa que aceite adotar uma criança de até 8 anos, branca ou negra, né? Então, o perfil, nesse caso, também interfere diretamente no tempo de espera da adoção. Município e perfil são os dois principais fatores para se definir o tempo de espera na fila. Doutor, a partir do momento em que chega... Vamos lá. Interromper só para não passar ali a questão da territorialidade que tu falou, que às vezes os pretendentes querem colocar demais regiões, tipo estado, ou fora do estado, que se encontra para agilizar o processo. Mas eu acredito que a maioria não entende que só vai buscar pretendentes aquela criança que não tiver pretendentes na cidade dela, né? Aí vai fazer a localização para demais estados. Acho que é bom a gente pontuar isso. Exato. Também para o pessoal, né? Vamos lá, eu vou explicar isso então. Vamos supor que a criança seja uma criança de Caxias do Sul, para pegar o exemplo. Isso. A criança de Caxias do Sul, e na fila da comarca de Caxias do Sul, né, habilitado na comarca de Caxias do Sul, não haja ninguém que aceite adotar uma criança daquele perfil. Vamos supor que seja uma criança de 10 anos negra. Não há ninguém, estou dando um exemplo hipotético, tá? Não há ninguém na fila de Caxias do Sul que aceite adotar uma criança negra de até 10 anos. Nessa hipótese, a gente passa a buscar na fila estadual. Então, se não há ninguém em Caxias do Sul, o próximo passo é buscar habilitados do estado do Rio Grande do Sul. Quem é a primeira pessoa na fila do estado do Rio Grande do Sul que aceite adotar uma criança com esse perfil, negra de até 10 anos? Se não houver ninguém no estado do Rio Grande do Sul, nem no município de Caxias, nem no estado do Rio Grande do Sul, aí sim a gente passa a procurar no Brasil todo. Aí a gente passa a olhar para a lista nacional. Quem é a primeira pessoa habilitada no Brasil que aceita adotar uma criança do Rio Grande do Sul, porque a pessoa também tem que topar se deslocar até o Rio Grande do Sul, né? E que aceite uma criança desse perfil. Tá? Então, primeiro a lista é municipal, não havendo nenhum habilitado no município, a gente passa a procurar no estado, não havendo nenhum habilitado no estado, a gente passa a procurar no Brasil todo. Não havendo ninguém nem no Brasil, a criança está apta à adoção internacional nesse caso. Tá? Então, pessoas que morem no exterior só vão poder adotar no Brasil crianças pelas quais não haja ninguém no Brasil habilitado, né, interessado na adoção. Era isso, beleza? É isso. Sempre surgem essas dúvidas, sim, sim. Às vezes o pessoal quer para apurar, né? Aquela coisa. Claro. Apurar o processo, mas... Então, quando a pessoa, só complementando aqui o que você falou, quando a pessoa se habilita e preenche o perfil, ela indica se ela aceita adotar em outros estados. Então, uma pessoa do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando vai preencher o perfil, pode indicar que aceita adotar, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, para pegar estados mais próximos. Ou então ela pode dizer que aceita qualquer estado do Brasil. Ela vai ter que estar disponível, se for o caso, para ir para Roraima, né? Ela tem que entender qual é a disponibilidade que ela tenha para isso. Ela não é obrigada a preencher o cadastro, né, a indicar outros estados, mas se indicar, ela vai ter que estar disponível para eventuais deslocamentos, grandes deslocamentos, inclusive, se for o caso, quando chegar o momento do estágio de convivência. Então vamos lá, a pessoa já foi habilitada, já está na fila, chegou a vez dela na fila de acordo com o perfil. Quando chega a vez dela na fila, quando há uma criança de acordo que se enquadre no perfil que ela escolheu, a gente inicia propriamente o processo de adoção. Isso se inicia pelo estágio de convivência. Então primeiro a gente vai fazer a aproximação da pessoa habilitada
habilitada com a criança ou com o adolescente que vão ser adotados, né? Aproximação significa um primeiro contato para que eles se conheçam, para que eles tenham a primeira troca de experiências um com o outro, né? Isso pode até ser feito por via virtual, isso é uma coisa que a pandemia facilitou, mas idealmente isso é feito de forma presencial. Então a pessoa vai passar algum tempo, a pessoa habilitada para adotar vai passar algum tempo, 1 hora, por exemplo, conhecendo e conversando com a criança que ela vai poder adotar eventualmente. Isso é a primeira troca de ideias. Aí, por exemplo, a gente vai continuar estudando essa aproximação, isso é bem importante. Então o sistema todo de justiça continua acompanhando como se dá essa relação. Como é esse primeiro contato? Aí na semana seguinte, por exemplo, mais 1 hora de conversa, um segundo contato. Os vínculos vão aumentando, se aprofundando, né? Pessoa habilitada para adotar vai se encontrar com a criança, pode ir à casa de acolhimento, por exemplo, e a gente continua acompanhando. Depois de 2 semanas, ela passa a ficar 5 horas com a criança ou com o adolescente. Pode levar para almoçar, por exemplo, e a gente continua acompanhando. Depois de um tempo, a criança passa a poder passar finais de semana, por exemplo, com quem se habilita para adotar, né? Já aprofundando os vínculos. Vai chegar uma hora em que a pessoa habilitada para adotar vai passar a ter a guarda para fins de adoção da criança a ser adotada. Ainda não aconteceu a adoção, tá? A gente ainda está no estágio de convivência. A criança vai sair da casa de acolhimento ou da família acolhedora e vai passar a morar efetivamente com o adotante ou com a adotante, né? A criança vai passar a morar na casa do adotante e vai levar uma vida, a rotina que ela vai passar a levar se a adoção der certo lá na frente. De novo, isso tudo com todo o setor técnico acompanhando como essa formação de vínculos se dá, né? Em última análise, se na habilitação a pergunta que a gente tinha que responder é se aquela pessoa tinha ferramentas para adotar, ferramentas psicológicas para adotar, no processo de adoção, a pergunta que a gente tem que responder é: esse vínculo que está se formando, que é o vínculo mais importante para o ser humano, o vínculo afetivo mais importante do ser humano, que é o vínculo com mãe ou pai, o vínculo de maternidade, paternidade, materno-filial, paterno-filial. Esse vínculo está se formando de modo saudável para a criança? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Essa adoção traz reais vantagens para a criança? É isso que o ECA indica. Então, ao longo de todo o estudo, as análises são feitas para a gente poder responder essa pergunta. Se essa adoção acontecer, se a gente sentenciar e disser a criança pode ser adotada pelo casal ou pela pessoa, essa criança vai estar bem respaldada? Os direitos dela vão estar atendidos? Ela se vinculou afetivamente à pessoa que está adotando ou ao casal que está adotando? Ela enxerga as pessoas que estão adotando como mães e pais, efetivamente? Existe esse vínculo a ponto de ela encarar essas figuras como figuras paternas e maternas? Se a resposta for positiva para isso tudo, a gente pode sentenciar a adoção, aí o processo de adoção termina, e a gente vai dizer que, para todos os fins, aquela criança é filha daquela pessoa ou daquele casal, para todos os fins de direito. Nome na certidão de nascimento, herança, direitos e deveres decorrentes do poder familiar. Para todos os fins, aquela criança passa a ser filha da pessoa que a adotou. E a gente concluiu aí o processo de adoção. Em meia hora depois, falei pra caramba, mas acho que expliquei Não, todo... Tá perfeito, tá perfeito. todo o processo de Voltando adoção, um em linhas pouco ali, gerais. então, voltando um pouco ali que tu falou, ali no curso, lá na habilitação para adoção, ali na questão de capacitar os pretendentes, né? A gente sempre ressalva, nós aqui do Instituto também, quando a gente faz a não romantização da adoção, né? Por isso que o pessoal vem bem apavorado e também assustado durante o curso, porque a gente não sabia disso, não sabia que era assim, não sabia que funcionava dessa forma. Então, é realmente trazer os desafios e as incertezas, enfim, os problemas eventuais que eles vão ter nesse processo da adoção, quando inicia esse estágio de convivência com a criança, né? Então, é bem importante isso que tu falaste. Muito importante. Porque se isso não acontece, ao longo do estágio de convivência, vai haver uma enorme frustração de parte dos adotantes. Eles vão perceber que há dificuldades que eles não tinham imaginado até então, eles não estavam preparados para enfrentar, e esse é o primeiro passo para a adoção dar errado lá na frente, e a adoção dar errado é o pior cenário possível para a criança. Porque, de novo, a gente está falando de uma criança que acabou de sair de um enorme trauma, né, e vai passar por um outro trauma
se a adoção não der certo, né? Uma nova rejeição é uma ferida psicológica em cima de outra ferida psicológica. Esse é o pior cenário, é tudo que a gente tem que evitar. Também por isso é tão importante que o processo de adoção se faça com calma. A gente não tem que apressar o processo de adoção. O processo de adoção tem um tempo de maturação. E esse tempo de maturação tem relação com esse vínculo que está se formando, esse vínculo afetivo que está se formando. Não existe prazo para a formação saudável de vínculo. Não dá para a gente colocar na agenda. Ah, começou hoje, daqui a um mês o vínculo vai... Não é uma planta que você tem como medir quanto cresce. A gente está falando de um vínculo afetivo entre duas pessoas. De novo, o vínculo mais importante que alguém pode ter ao longo da vida. Um vínculo, esse sim, tem que ser definitivo. Nem o vínculo do casamento precisa ser definitivo. Esse, o vínculo paterno-filial, materno-filial, sim, tem que ser definitivo. Então, a gente tem que fazer algo, a gente tem que ter segurança de que aquela criança está absolutamente assistida naquele ambiente, né? Para isso, a gente precisa de tempo, não adianta apressar as coisas. Apressar as coisas é o primeiro passo para fazer dar tudo errado lá na frente e o pior cenário de todos, que é a rejeição da adoção, se caracterizar. Também por isso, não adianta querer forçar a barra, colocar o carro na frente dos bois. O processo de adoção tem um tempo próprio. É claro que a gente tem que velar para que o tempo correto também seja observado, né? Se ele não precisa andar mais rápido do que deveria, ele também não precisa andar mais lentamente do que deveria pela falta de pessoas. Normalmente a gente tem esse problema sério, né? A falta de quadro de pessoal, tanto nas varas quanto nos setores técnicos, né? Falta realmente muito psicólogo, psicóloga, assistente social no Brasil todo. E isso eventualmente pode atrasar o processo de adoção, e isso é péssimo. A gente tem que corrigir isso para todos os fins. Mas ainda que o cenário seja perfeito, ainda que as varas estejam absolutamente preparadas, adequadas, com setores técnicos, funcionários e tal, o processo de adoção não vai demorar um mês. É impossível. Se demorar um mês, está errado. O risco é muito grande. Né? Essa ideia de que, mas é tão fácil. Não é nada fácil. É absolutamente complexo. A gente tem que ter muita segurança de que a gente está entregando a vida daquela criança, né, que o Estado disse que não poderia mais viver com seus pais biológicos, quando fez a extinção do poder familiar, nas mãos de alguém que vai efetivamente ter condições de cuidar dela. E isso demanda tempo. Então não adianta querer apressar as coisas, porque isso só aumenta a chance de ter errado lá na frente, que é o pior cenário para a criança. Isso. Doutor, tu mencionou ali a questão da rejeição, né? Poderia falar mais ou menos como tu vê a questão da devolução das crianças por esses pretendentes, enfim? Primeiro de tudo, é importante deixar claro que, pela lei, não existe exatamente o direito à devolução, né? A adoção é irrevogável, irretratável, né? A adoção é para sempre, para todos os fins. A questão é que, eventualmente, se essa aproximação não for feita de forma adequada, pode acontecer de o cenário para a criança se mostrar desfavorável depois de um tempo, mesmo depois de adoção concretizada. Ou depois do estágio de adoção, do estágio de convivência já avançado, né? Nesse caso, a gente não pode forçar a barra e dizer, não, agora já começou o estágio de convivência, agora a adoção vai acabar sim ou sim. Tem que adotar, não tem jeito. Porque se a gente fizer isso, a gente está colocando a criança num cenário que é desfavorável para ela, né? Então, não existe o direito à devolução, não existe essa previsão legal, mas eventualmente a dificuldade nessa formação de vínculos pode acabar fazendo com que a gente tenha que voltar atrás no estágio de convivência, ou eventualmente em adoções já sentenciadas, e a criança acaba tendo que voltar para a casa de acolhimento, né? Tal da adoção que dá errado. Esse é o termo que o pessoal usa, né? Adoção que deu errado. A criança acabou voltando para o abrigo, né? Isso que a turma fala. De novo, isso não é um direito, mas a depender da situação, não existe outra possibilidade que não seja essa, para a gente colocar a criança a salvo. Se mesmo depois de sentenciada a adoção, o ambiente em que a criança está acaba se deteriorando. A pior coisa seria insistir nesse cenário, porque a gente manteria a criança num ambiente que é pernicioso para ela. Então, nesse caso, a única solução acaba sendo desfazer a adoção. Isso é péssimo, isso traz traumas severíssimos para as crianças, a gente tem muita dificuldade com o tratamento psicológico mesmo de crianças depois de uma adoção frustrada. Por isso que eu insisto que a gente tem que fazer tudo com tanta calma, né? Dar tempo ao tempo para que a adoção seja concretizada de modo seguro. E nesses casos existem algumas consequências jurídicas que podem ser aplicadas, né? Por exemplo, a pessoa adotante pode ser obrigada a pagar alimentos para a criança se a adoção deu errado. Eventualmente indenização por danos morais, a depender da situação, né? Custear tratamento psicológico para a criança
depois que a criança voltou para a casa de acolhimento. Enfim, existem consequências jurídicas também, principalmente na esfera patrimonial, né, para tentar reduzir para aquela criança as consequências maléficas da adoção, tá? No caso de uma adoção frustrada. Mas, de novo, não existe o direito à devolução, tá? É só importante deixar isso claro. Inclusive, não continuar, né, num processo de habilitação, né? Tem muitos juízes que, enfim, excluem, né? Proíbem. Sim. A depender da situação e do motivo que fez com que a adoção se frustrasse, aquela pessoa nunca mais vai poder adotar. É claro que há casos e casos, não dá para cravar que vai ser sempre assim, mas a depender do caso, aquela pessoa adotante, no caso da adoção frustrada, vai ser retirada do cadastro de habilitados para adotar e não vai mais poder adotar. Perfeito, doutor. Perfeita colocação. Doutor, tu mencionou também ali no finalzinho, então acho que a gente já pode entrar num outro ponto. Se há decisões, está tendo, como é que funciona, depende do Estado, depende do magistrado também, sobre a questão da DPF, da destituição do poder familiar. Por exemplo, ela não ter sido finalizada ainda e aquela criança já ter sido colocada em família substituta. Em eventual reversão do caso naquela DPF, enfim, não sei se o senhor está me entendendo, né? Me fiz entender. Sim. Mas como é que fica esse processo? Como é que fica esse procedimento? Como ficam as pessoas envolvidas no caso? A família substituta, a família biológica, a criança? Como é que fica essa questão ali? Como o senhor entende a questão da DPF com aquela criança já sendo colocada numa família substituta sem finalização desse processo? Tá, primeiro eu agradeço enormemente a sua gentileza, mas não precisa me chamar de senhor. Eu agradeço e entendo que é por uma questão de educação e tal, mas realmente não é necessário. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos frisar isso. É perfeitamente possível que a criança que esteja passando por um processo de destituição do poder familiar seja inserida numa família substituta, contanto que haja suspensão do poder familiar. Se há uma liminar de suspensão do poder familiar de mãe ou pai biológicos daquela criança, se o poder familiar com relação a ela está suspenso, ela pode perfeitamente ser colocada provisoriamente numa família substituta, né, para iniciar o procedimento de adoção. A única coisa que é importante é essa família habilitada que vai receber a criança precisa ser alertada dessa condição. Ela tem o direito de saber que aquela criança que está sendo, cujo estágio de convivência vai ser iniciado, ou a aproximação vai ser iniciada, ainda tem a sua situação de poder familiar indefinida, né? E a pessoa da fila, a pessoa habilitada para adotar, o adotante, tem todo o direito de dizer, não, nesse caso eu não quero correr esse risco, né? Mas é perfeitamente possível, legal, lícito, não tem nenhum problema, que estando o poder familiar suspenso, essa criança seja colocada já com a família substituta. Nessa hipótese, a adoção só vai poder ser sentenciada e concretizada se no futuro a destituição do poder familiar for procedente, ou seja, se o Poder Judiciário entender que os vínculos de paternidade e maternidade daquela criança podem ser rompidos, né? Então, sempre a gente precisa primeiro destituir o poder familiar da criança, cortar os vínculos jurídicos que ela tenha com mãe e pai, para que ela possa então ser inserida numa família substituta. Por isso que eu estou dizendo, a família substituta tem o direito de saber que aquela adoção ainda não está concluída. Se por acaso, no futuro, a adoção for julgada improcedente, a destituição for julgada improcedente, a adoção não vai poder ser concretizada, né? Então, a pessoa precisa saber que a adoção só vai ser levada, só vai até o final, só vai ser levada a termo se a destituição do poder familiar também for procedente, se o Poder Judiciário entender que é caso de cortar os vínculos da criança com sua mãe e seu pai biológicos, tá? Nesse caso, isso acontece com muita frequência, é bem importante deixar isso claro, isso acontece diariamente no Brasil, e na vastíssima maioria das vezes não dá problema nenhum. Na enorme maioria das vezes. Eu não sei dizer em termos estatísticos, mas eu chutaria que é muito mais de 95%, sei lá, 98%, 99%. Porque depende dos casos, né, doutor? É analisado o caso. Claro. Não claro. vai ser colocado numa família substituta se for um caso não tão grave, né, digamos. Sem dúvida. Mas, enfim. É exatamente isso. Normalmente, quando há decisão de colocação daquela criança numa família substituta, com a decisão do poder familiar ainda pendente, é porque o juiz ou a juíza, analisando a situação, identificam ali elementos que fazem com que seja bastante plausível que no futuro a destituição seja procedente, né? Embora seja impossível afirmar categoricamente isso naquele momento. Como você disse, se a situação não é tão clara assim, normalmente se opta por manter a criança na casa de acolhimento
e não se inserir a criança na família substituta. Mas, uma vez suspenso o poder familiar por decisão liminar, a criança inserida na família substituta, a adoção só vai poder, como eu disse, ser concretizada se a destituição for julgada também procedente, né? Para que a adoção possa se realizar. Eu não lembro, era isso? Eu não lembro exatamente o que você tinha perguntado. Isso, era isso. Era isso, era essa questão, porque surge muito essa dúvida, sabe, doutor? O pessoal, assim, eu vou pegar uma criança lá, mas ainda não foi destituída, enfim, o que vai acontecer? Não lembrei o que eu estava falando. Na vastíssima maioria das vezes, dá tudo certo, o poder familiar é destituído, a adoção se concretiza e tudo bem. Eventualmente, pode acontecer realmente, mas em casos raríssimos, mas que são os casos que dão mais problema, claro, né? Embora sejam em número absoluto poucos, pode acontecer de a destituição do poder familiar ser improcedente, e aí a criança ter que retornar para sua família biológica, né, para a mãe ou pai biológicos, porque se entendeu que não era caso de destituição. Então a criança vai sair da família substituta e retornar para sua família biológica. Isso é um problema para todo mundo, mas o que nos importa aqui é a criança. Isso também é um problema para a criança, né? Porque a criança estava numa família, que ela já estava se vinculando, ela vai voltar para sua família biológica. A gente tem aqui uma série de questões psicológicas da criança para serem tratadas quando isso eventualmente acontece. De novo, acontece, mas são casos muito raros. Na vastíssima maioria das vezes, se há suspensão do poder familiar e a criança é inserida numa família substituta, a criança vai ser adotada por aquela família, ao final isso acontece na ampla maioria dos casos em que se suspende o poder familiar e a criança vai para a família substituta antes do término da destituição. Quais que seriam geralmente esses casos, doutor? Que suspende e já coloca numa família substituta? Seria a adoção ilegal, essas questões assim? A adoção ilegal é uma possibilidade, mas a adoção ilegal é sempre um risco maior, né? Porque o entendimento, aí vai depender um pouco do entendimento de cada tribunal estadual, o entendimento do STJ também não está absolutamente pacificado, né? Então só para explicar a situação, a gente está falando daqueles casos em que, por exemplo, a pessoa não estava na fila para adotar, pegou uma criança, porque ela descobriu, sei lá, num grupo no Facebook, isso tem muito, infelizmente, né, na internet e tal, alguém fez com que uma criança chegasse àquela família que não estava habilitada para adotar. A família está com aquela criança há 6, 8 meses, 1 ano. E pretende, depois no futuro, ingressar com um pedido de adoção direta, né, sem ter passado pela habilitação antes. Nesse caso, o processo de adoção, a via escolhida pela pessoa que vai adotar, é absolutamente ilegal. Isso é irregular. A chance disso dar problema é gigantesca, né? Isso está errado, isso é ilegal, isso não pode ser normalizado e avalizado pelo Poder Judiciário. Então o que acontece muitas vezes nesse caso é que quando se descobre que a criança está em situação irregular com uma família que pretendia adotá-la, independentemente de dinheiro, tá? Isso é bem importante. Não é raro que haja pagamento pelas crianças, é tráfico de pessoas, crime, e a gente não está falando isso também, isso é bom pontuar, a gente não está falando de milhões de reais. A situação de desigualdade social no país é tão grande e a situação da pobreza ainda é tão severa que muitas famílias que estejam socialmente vulneráveis, financeiramente suscetíveis, acabam aceitando entregar crianças, por exemplo, por uma pequena reforma no barraco em que ela viva, por uma cesta básica, né? A gente está falando realmente de uma situação bastante complexa em termos de vulnerabilidade social. Mas ainda que nem isso exista, ainda assim essa adoção é ilegal. Então, a família que ficou com aquela criança, ainda que não tenha pago nada, está com aquela criança de forma ilegal. Quando se descobre, a tendência é que aquela criança seja retirada daquela família, justamente para que a gente não avalize e não perpetue um sistema ilegal que, no fim das contas, com o passar do tempo, vai colocar em risco a coletividade de crianças, né, a sanidade do sistema e a coletividade de crianças, para que aquela criança seja efetivamente colocada aos cuidados de alguém que esteja regularmente habilitado, que tenha passado por todo o processo de habilitação, que esteja apta a adotar, né? Nesses casos, a depender do tempo em que a criança ficou com a primeira família, com a família ilegal, com a família que queria adotar a criança ilegalmente, pode acontecer de se entender que se a criança já estava com vínculos formados e com as suas necessidades atendidas, aquela adoção tem que ser levada a termo, ainda que o início da adoção fosse ilegal, né? Isso pode eventualmente dar problema mesmo, a criança ter que voltar para a família que a obteve de forma irregular e essa adoção acabar sendo concretizada. A jurisprudência dos tribunais já vem mudando, já vem se consolidando
pela impossibilidade de adoção nesses casos, né, independentemente do tempo. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu posso falar do Tribunal de São Paulo, que é o que eu conheço mais, né, cuja jurisprudência eu conheço mais. No Tribunal de Justiça de São Paulo, há diversos julgados reforçando isso, que independentemente do tempo em que a criança ficou com a família ilegal, ela pode ser retirada de lá e inserida numa família substituta, ainda que a criança tenha criado vínculos, justamente para a gente não perpetuar um sistema ilegal, né, para a gente não avalizar um sistema ilegal que coloque em risco a coletividade de crianças como um todo. Mas eu não posso afirmar que isso aconteça no país todo e nem que a jurisprudência do STJ seja assim, né? O STJ ainda está se manifestando, ora de uma maneira, ora de outra, a depender da situação que foi identificada ali, mas muitas vezes a orientação é pela manutenção da adoção. Então é sempre um risco, né? De novo, a família que estava habilitada regularmente, que vai receber aquela criança, precisa ser alertada dessas condições todas, né? Essa pessoa tem direito a toda a transparência do processo para saber quais são os riscos envolvidos ali. Perfeito. Doutora, eu tinha feito uma live com a doutora Silvana do Monte Moreira, ela é ali do Rio de Janeiro. Ela defende muito a questão da adoção consensual. Eu não sei se os tribunais têm que amadurecer essa ideia ou isso já acontece bastante, que é a questão de entregar um bebê para conhecido, né? Alguém que tu comprove o vínculo com aquela pessoa, enfim, entregar essa criança para adoção. Como é que tu vê isso? Entende? Enfim. Eu compreendo as razões, eu converso bastante com o grupo, com esse grupo, eventualmente com a Silvana, mas nesse caso eu discordo dessa possibilidade. Eu acho que o sistema tal como está é o sistema que deve permanecer assim. Porque nesse caso, eu vejo aqui dois problemas sérios. Primeiro de tudo, você permitir a adoção consensual vai dar brecha a um sistema de opressão econômica. A adoção consensual sempre vai se fazer por uma família mais abastada com relação a uma criança que venha de uma família menos abastada. Ou alguém conhece algum filho de rico que tenha sido adotado por um filho de pessoas das classes mais vulneráveis. Né? Então, a adoção consensual vai abrir brechas para essa forma de opressão econômica. Além de tudo, não existe nota fiscal de criança. Quem compra a criança não emite recibo, não registra no cartório a compra e venda. Né? Não é assim. Os meios de prova são muito difíceis. É muito difícil a gente conseguir comprovar compra e venda de criança, embora a gente saiba que existe. Existem pessoas que são verdadeiras corretoras de criança, Brasil afora. Isso é lamentável, sob todas as formas. É um absurdo a gente pensar isso. Mas existem pessoas que trabalham juntando as duas pontas, sabendo de pessoas que querem adotar, mas que não querem passar por todo o processo, sabendo de pessoas que estão em dificuldade financeira e que querem entregar seus filhos, e que juntam as duas pontas. Né? Uma verdadeira corretagem de criança. Isso é tráfico de pessoas, é absurdo, lamentável sob todas as formas. Eu acho que se a gente legalizasse a adoção consensual, a gente abriria as portas para que isso eventualmente acontecesse, sem que a gente jamais tivesse formas de provar essas ocorrências. Então também por isso eu sou contra. Mas eu sou contra porque fundamentalmente uma criança, especialmente uma criança de tenra idade. Se a gente pega uma criança de até 8, 9 anos no Brasil, ela não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar pessoas que queiram adotá-la. Uma criança de até 8 ou 9 anos não vai ter nenhuma dificuldade para ser adotada. E quando a gente fala de adoção consensual, a gente não está falando de adolescentes. Né? Ninguém quer adotar consensualmente um adolescente de 15 anos. A adoção consensual sempre vem para uma criança pequena de até 1 ano, ou eventualmente recém-nascida. Para essa criança, o sistema de adoção consensual não traz nenhuma vantagem. E o que importa é a criança. A gente tem que saber se o sistema traz vantagens para a criança, não para os adultos. Para essa criança, o sistema atual é muito mais seguro, muito mais são, muito mais razoável em termos de proteção. Para essa criança, para uma criança recém-nascida, de até 2 anos, de até 5, 6, 7 anos, sempre vai haver alguém habilitado no Brasil para adotar. Então, quando a gente fala de adoção consensual também, o que a gente está falando é de atender a um anseio dos adultos. E essa não é uma preocupação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A preocupação do Estatuto da Criança e do Adolescente é atender aos anseios das crianças. E para os anseios das crianças, o sistema tal como está é absolutamente seguro. É muito mais seguro do que abrir as portas para, eventualmente, uma adoção consensual. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O viés do Estatuto da Criança e do Adolescente sempre é o viés da criança. Enxergar a coisa pelos óculos da criança, nunca dos adultos. A gente sempre procura a melhor família para aquela criança e nunca criança para as famílias. Esse é um conceito que já foi alterado há muitos anos. Era assim no início do século XX, aquela ideia de que
A adoção servia para aplacar o desejo de ser mãe ou de ser pai dos adultos e pouco importava se aqueles adultos tinham condições psicológicas de cuidar da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das principais notas de especialidade do Estatuto da Criança e do Adolescente é posicionar crianças como sujeitos de direito e, no caso da adoção especificamente, deixar evidente que o que a gente faz é buscar as melhores famílias para atender as necessidades daquela criança. A criança é sempre o centro. A criança é sempre a partir do prisma dela que a gente tem que enxergar a adoção. E sob o prisma da criança, de novo, o sistema cadastral, tal como existe hoje, é um sistema muito mais sóbrio e seguro. Perfeito, doutor. Perfeita colocação. E essa questão da adoção consensual, eu penso também que prejudica os habilitados, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, claro. Ninguém vai mais ter razão para se habilitar, né? Porque isso. Basta encontrar alguém que queira entregar seus filhos e eventualmente, isso pode acontecer com relativa frequência, de novo, por conta da situação de vulnerabilidade social do país todo, né? E a gente vai realmente fazer com que o sistema colapse. E aí a gente vai colocar em risco de vez a coletividade de crianças como um todo. Perfeita colocação, doutor. Eu fiz uns pontos aqui sobre mitos e verdades da adoção, né? A gente falou bastante, você falou bastante. E aí, então a gente vai se estendendo, já respondeu a maioria das perguntas, mas vamos lá. A renda dos habilitados, então, tu já respondeste, né? Não importa a renda, qualquer renda. Não importa a renda. Eu não respondi essa pergunta logo no começo. Para adotar no Brasil, o único requisito é ter mais de 18 anos. Ter mais de 18 anos é o único requisito no Brasil e, normalmente, diferença de idade de 16 anos entre a pessoa que adota e a pessoa que é adotada. Essa diferença de idade é flexibilizada muitas vezes, mas como regra é isso. Ter mais de 18 anos e 16 anos de habilidade de diferença entre quem adota e quem é adotado. Renda não importa. Isso. Até tu mencionaste também alguns pontos, mas para frisar, até porque eu vi alguns comentários de pessoas dizendo ali que estão na fila há tanto tempo, estão aguardando. E o pessoal vem muito naquela questão do processo ser burocrático, né? E tu já respondeste que, entre aspas, o processo de adoção ali, a fila, ela é simples, mas vai depender do perfil que a pessoa escolhe, né? E da cidade, aquilo que tu respondeu, e comentou, enfim. Então, só pra gente frisar isso aí, pessoal, que o processo em si, ele não é burocrático, ele não é demorado dependendo da cidade, do perfil que nem o doutor explicou. Porque a maioria das pessoas, elas querem um bebezinho, né? Elas querem crianças de até 3 anos. E quando a gente faz aqui a capacitação e informa em Caxias do Sul o tempo de espera aqui, o pessoal se assusta, entra num desespero, assim, sabendo o tanto de tempo que tem que esperar por um bebê, né? Essa palavra sempre, a gente precisa tratar dela, né? Sempre falam, o processo de adoção é muito burocrático. Então vamos lá. A burocracia normalmente está atrelada àquela ideia de uma papelada desnecessária, de procedimentos que não servem para nada, que servem só para manter o próprio sistema. Definitivamente não é disso que se trata na adoção. A adoção, como eu disse, tem suas diversas fases como forma de proteção das crianças, né? A preocupação toda ao longo da adoção é saber se a gente vai colocar aquela criança aos cuidados de alguém que esteja preparado para isso. O procedimento todo é voltado para isso. Para isso, a gente tem que colher dados da pessoa, tem que fazer estudos. Esses estudos podem levar tempo. E, de novo, a ideia da fila jamais pode ser tida como algo burocrático. Se a pessoa está falando do tempo de fila, o tempo de fila jamais pode ser considerado como algo meramente burocrático. Porque senão, como é que a gente vai fazer? Vai valer a dedo mais forte? Bota todo mundo em cima do ringue e quem sair vivo é o primeiro. Não existe isso. A forma mais civilizada de se fazer isso é pelo critério cronológico da habilitação. Não é uma questão burocrática. A ideia do tempo do estágio de convivência, como eu disse, aquele momento de formação de vínculos, que vai ter seu tempo próprio, cada história é uma história, cada pessoa que chega para adotar também tem uma história, cada criança tem a sua história, por isso que não existe regra do tempo de formação de vínculos, também não é nada burocrático. A gente não está falando de burocracia, a gente está falando de formação de vínculos de afeto entre seres humanos. Não é uma questão burocrática. O que pode acontecer, e a gente tem sempre que estar atento para isso, é uma falha do sistema judicial. Isso sim. Eventualmente, varas da infância e da juventude que não estejam adequadamente servidas de pessoas para trabalhar. Né? Pessoas que trabalhem nas varas de infância ou, eventualmente, pessoas que trabalhem no setor técnico. Isso, eventualmente, pode ser um problema, isso pode atrasar o processo de adoção e é uma falha a que os tribunais têm que estar atentos, né? Para tentar evitar ao máximo.
O grande problema aqui é que os tribunais não têm um dinheiro infinito. O caixa do tribunal também é finito. Ele não pode contratar quantas pessoas ele bem entende, até por conta da lei de responsabilidade fiscal. Existe um limite de contratação. Se a verba do tribunal, e quem dá a verba do tribunal é o Poder Executivo, é o governador que entrega a verba para o tribunal. Se a verba anual do tribunal não é suficiente para que haja novas contratações, sem que se extrapole a lei de responsabilidade fiscal, o tribunal fica de mãos atadas, não tem como contratar outras pessoas. Então, a contratação, na maioria das vezes, não se dá por indolência, por falha do tribunal, não se dá porque não tem verba para contratar mais gente, sem que se bata no limite da lei de responsabilidade fiscal. A mesma coisa com relação ao setor técnico. De qualquer forma, claro, pode haver também uma falha do sistema de justiça com relação à quantidade de pessoas e varas que estejam menos estruturadas do que o adequado também podem fazer com que o processo demore mais, sem dúvida. Mas normalmente quando as pessoas falam de burocracia, não é disso que elas estão falando. Elas reclamam da necessidade de terem que se habilitar, de terem que fazer o curso, de terem que esperar na fila e de novo. Isso é um problema só dos adultos. Para a criança, isso não faz a menor diferença. A criança, não é a criança que está esperando na fila, é o adulto. E, de novo, o sistema não se preocupa com o adulto, o sistema se preocupa com a criança. A gente quer saber se o adulto que chega ali... Veja o seguinte, adoção, quem está fazendo o processo seletivo na adoção é a criança. É como se as pessoas estivessem participando de um processo seletivo monitorado e sob escolha da criança. Né? Então, esse é o grande ponto. O tempo de espera, o tempo de fila é um problema só dos adultos. E que acaba beneficiando, no fim das contas, as crianças. Para as crianças, o tempo de fila é irrelevante. Não é a criança que está esperando na fila, é o adulto. Perfeita colocação, doutor. Nossa, muito bom. A última, então, porque o resto já respondeu tudo, doutor. Eu anotei aqui, mas já foi respondendo tudo. Só uma diferenciação ali, para o pessoal entender, não sei como é que se chama aí em São Paulo, enfim, a questão do apadrinhamento. Para diferenciar ali, o pessoal entender como é que funciona essa questão do apadrinhamento e da adoção, que é diferente, né? Muitas pessoas vêm questionar e querer, não, tu vai estar ali apadrinhando, vai cedindo, mas não, ele não vai ser teu filho, não vai ser adoção. Só uma breve ali, porque depois a gente tem que ler os comentários das pessoas ainda. Sim, sem dúvida. Vamos lá. O apadrinhamento é uma forma de acompanhamento da criança ou do adolescente das casas de acolhimento. Né? O apadrinhamento é aquela ideia, mal comparando, meio que do grilo falante. Não sei se as pessoas ainda lembram das histórias do grilo falante, né? Faz muito tempo. Mas é mais ou menos isso. O padrinho ou a madrinha são aquelas pessoas que vão acompanhar as crianças e os adolescentes do acolhimento, enquanto elas estão em situação de acolhimento, para, de alguma forma, tentar propiciar para aquelas crianças, primeiro, algum respaldo socioemocional. Segundo, eventualmente, algum respaldo financeiro. O apadrinhamento também pode ser apenas financeiro. Inclusive, bem importante isso, pessoas jurídicas podem apadrinhar. Se uma empresa resolve que quer bancar escola particular para as crianças que estão na casa de acolhimento, ela pode fazer isso. Ela custeia a mensalidade da escola particular para as crianças da casa de acolhimento. Ou um curso de inglês, ou um curso de artes, de qualquer modalidade artística. Né? Inclusive, aqui em São Paulo tem um programa chamado Apadrinharte. A ideia é exatamente essa. São pessoas que desejam... custear a participação de crianças e adolescentes das casas de acolhimento em ambientes artísticos, seja como espectadoras, seja como alunas do curso, né? Enfim. Então, pessoas jurídicas também podem fazer o apadrinhamento financeiro. O apadrinhamento afetivo, a ideia do apadrinhamento afetivo é dar um respaldo socioemocional para aquela criança enquanto ela está acolhida. O padrinho ou a madrinha não são os adotantes, não vão ser pai e mãe da criança. Aliás, só podem ser padrinhos e madrinhas pessoas que não estejam na fila da adoção. Isso é uma previsão expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem está habilitado para adotar, como regra, não pode ser padrinho ou madrinha de criança. Tá? O apadrinhamento jamais é uma forma de furar a fila da adoção. É bem importante deixar isso claro logo de cara. Então a pessoa que é padrinho ou madrinha vai ter contato com a criança, vai ter contato ou com o adolescente, vai ter contato com a pessoa acolhida, por exemplo, aos finais de semana, vai levar a criança para viajar, para grande Rachixe, viva o apadrinharte, Rachixe, funcionário aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos maiores incentivadores e das pessoas que mais colocou a mão na massa para fazer o apadrinharte evoluir. Muito obrigado, grande Rachixe. A ideia é essa, a pessoa poder levar, por exemplo, a criança para o teatro, para o cinema no final de semana, vai viajar no final de semana, vai para a praia, sei lá, pode viajar com a criança no final de semana. É uma pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento daquela criança, mas não com a finalidade de adotá-la.
Então é bem importante isso também. A pessoa que está na fila para adotar não pode ser padrinho, não pode ser madrinha, porque a finalidade é completamente diversa. Tá? Tem uma questão aqui, essa história do apadrinhamento, mas a gente precisaria de uma enorme... precisaria de algumas horas para poder explicar isso, mas enfim, só para deixar isso claro. Então, a ideia da adoção é que a pessoa vire mãe ou pai da criança. A ideia do apadrinhamento é que a pessoa respalde a criança de maneira socioemocional enquanto ela está ali acolhida, né? Acompanhe o desenvolvimento da criança e sirva de alguma forma de convívio familiar também para aquela criança. Tá? Posso responder a pergunta da Mônica aqui, que eu estou vendo? Pode, já ia... Ela perguntou, e se acontecer de os padrinhos criarem vínculo emocional com a criança? Eles vão criar vínculo emocional com a criança. Isso faz parte de qualquer convívio entre seres humanos. É a mesma história da família acolhedora, né? Depois eu explico o que é. O padrinho ou a madrinha vão criar vínculos com a criança vai criar vínculo com o padrinho ou com a madrinha. Isso é parte do sistema, parte do jogo. Isso não é negativo, isso pode ser extremamente positivo, contanto que esses vínculos sejam saudáveis. E isso também é analisado antes de se deferir o apadrinhamento, antes de se permitir que o apadrinhamento aconteça. Né? A gente não pode imaginar uma situação entre duas pessoas que convivem e não criem vínculos. Isso é uma convivência que não é saudável. Né? Se duas pessoas convivem e não criam vínculos, aquela convivência não está sendo saudável para ninguém. Então, a ideia do apadrinhamento não é que seja uma situação insípida, amorfa de criação de vínculos. Não, vai haver vínculo, isso não é exatamente um problema, né? Vai haver vínculo e desde sempre a gente deixa muito claro para a criança que aquela pessoa é padrinho, é madrinha dela, e a gente também deixa claro para quem chega para padrinhar que ela não vai, que a ideia não é que ela seja mãe ou pai daquela criança. Isso. Eventualmente, quando o apadrinhamento se dá, só para explicar isso aqui, quando o apadrinhamento se dá com relação a um adolescente, por exemplo, alguém apadrinha ou madrinha um adolescente de 13 anos. Se não há ninguém interessado na adoção daquele adolescente, esse apadrinhamento pode evoluir para uma adoção sim. Tá? Isso pode acontecer. Mas isso só vai acontecer se não houver ninguém na fila interessado por adotar aquela criança. Isso só vai acontecer normalmente com adolescentes. Tá? Então, não existe a possibilidade de um padrinho de uma criança de 2 anos adotar a criança depois. Aliás, raramente vai existir a possibilidade de apadrinhar uma criança de 2 anos, as varas não vão nem permitir normalmente. Tá? Então, se por acaso apadrinhou ou amadrinhou uma criança ou um adolescente de 13 anos, esses vínculos se formaram, eles se gostam, esse vínculo começa a evoluir para um vínculo de uma relação paterno-filial, nesse caso, excepcionalmente, a adoção, se não houver ninguém mais interessado pela adoção daquela criança, a adoção pode acontecer, pode ser deferida, vai ser vantajosa para a criança e a gente resolveu essa situação. Uhum. Outra coisa é que, eventual situação da criança ser adotada, os vínculos com os díndios vão permanecer, né? A maioria das pessoas pensa que talvez vai haver uma quebra, né? Não vai deixar ver, enfim, não. Não necessariamente. Adultos, né? Claro, não necessariamente. Se a adoção se faz de uma maneira completa, né? Normalmente o adotante vai compreender a importância do padrinho ou da madrinha na vida daquela criança e vai permitir que ela continue tendo contato com eles. Né? A pessoa que adota também precisa compreender que ela adota a história toda da criança que está ali. Né? Isso vale para qualquer relação entre pessoas. Quando você, sei lá, começa a namorar ou casa com alguém, você casa com toda a situação daquela pessoa. Né? Não dá para você compartimentar a vida da pessoa. A mesma coisa com a criança. Não dá para você querer... eu quero adotar, mas quero que a criança esqueça todo o seu passado a partir de agora. Não, isso é um sentimento de posse, isso é maléfico para a criança. Não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa compreenda os outros vínculos de afeto que aquela criança tem, que são saudáveis para a criança e que devem eventualmente ser mantidos. Então, quem adota também precisa ter essa compreensão da importância de vínculos passados que a criança tenha, que sejam benéficos para a criança e que, portanto, devam ser mantidos. Uhum. Doutora, vamos a uma última pergunta, eu acho, só para se deixar a gente falar sobre adoção horas, né? Eu sempre digo. Até amanhã. Sobre famílias acolhedoras, então, só uma fala breve. E depois, pessoal, assim, ó, como tem muitas perguntas, a gente não consegue estar acompanhando vocês aqui, muito comentário. Vocês podem estar mandando no direct do Instituto para mim também, ali a gente vai respondendo vocês, vai atendendo que nem a gente sempre faz, o Instituto está sempre aberto, enfim, ali. Então, vamos só, o doutor, fazer essa última fala. Tá, vamos lá. Famílias acolhedoras. Família acolhedora, a gente tem que diferenciar família acolhedora de apadrinhamento, de casa de acolhimento e de adoção. Então vamos lá. Família acolhedora, vamos começar do começo. Quando a gente identifica que uma criança está em situação de risco, ela está lá com a família dela, de origem. A gente identificou que a criança
está passando por uma determinada situação de risco, não dá para ela continuar naquele ambiente, ela precisa sair daquele ambiente para que ela seja colocada numa situação de segurança. Nesse caso, a criança vai sair da sua família de origem e vai ser levada para um sistema de acolhimento, de forma temporária, até que a gente consiga tratar a sua família de origem, para que a criança volte para a família de origem. Isso é sempre o ideal. O acolhimento se fazer pelo menor tempo possível, o princípio da brevidade, o princípio da excepcionalidade, ou seja, só vai acolher em último caso, pelo menor tempo possível, e a ideia sempre é fazer com que a criança volte para a sua família de origem. Então, isso acontece na vastíssima maioria das vezes, tá? Essa história que a gente vê, a criança está acolhida há 8 anos, eventualmente acontece, mas isso é exceção. Em mais de 70% dos casos, as crianças passam poucos meses acolhida, eventualmente 3, 4, 5 meses acolhida, e voltam para a família de origem. Tá? Então, a criança está lá, situação de risco, ela vai ser levada para o sistema de acolhimento. O sistema de acolhimento tem 2 possibilidades, principalmente. Ou ela vai ser levada para uma instituição de acolhimento, que era aquilo que antigamente o pessoal chamava de orfanato, esse termo está errado, tá? Só para deixar muito claro. A gente fala hoje em instituição de acolhimento, casa de acolhimento, abrigo. A criança vai ser levada para casa de acolhimento, uma instituição, uma moradia coletiva, normalmente até 10, 15 crianças, em que ali pessoas que trabalham na casa de acolhimento, cuidadores que se revezam em turno trabalhando ali para cuidar daquelas crianças. Ela leva uma vida regular, ela vai para a escola, ela tem vida social, ela tem o direito de fazer passeios culturais, de praticar atividade física, de fazer esporte. Não é um sistema de contenção, ou seja, assim como uma criança ou um adolescente, em qualquer casa de família, podem sair de casa para ir passear com os amigos para ir para a escola. Na casa de acolhimento é a mesma coisa. Tá? Então, pode ser uma instituição de acolhimento, ou, isso é uma situação relativamente recente na legislação, ela pode ser levada para uma família acolhedora. Família acolhedora é uma família pode ser uma pessoa só, pode ser um casal, que se habilitou para servir de acolhimento para aquela criança até que a situação dela se resolva definitivamente. Acho que eu não sei se existe alguma forma de amor altruísta mais evidente que essa, né? Porque alguém que vai receber aquela criança, uma família que vai ter aquela criança na sua casa, vai cuidar daquela criança por alguns meses, eventualmente por um ano, sabendo que aquela criança vai embora. Ela sabe de antemão que ela não pode adotar aquela criança, tá? Família acolhedora jamais pode adotar a criança, isso é bem importante que fique claro. Então ela vai receber a criança, para que a criança mantenha vínculos com a sua família biológica de origem, para tanto quanto possível fazer com que a criança volte para a sua família de origem, né? Ela vai estar respaldada para isso, a família vai receber o respaldo da vara de infância, do sistema de acolhimento e tal. Mas a criança vai morar na casa daquela família, como se fosse uma criança regular que mora ali naquele apartamento ou naquela casa. Até que a situação da criança se resolva. Ou bem ela volta para sua família de origem, ou bem ela vai ser adotada por uma terceira pessoa. Tá? Então, a família acolhedora serve como casa de acolhimento para a criança. A diferença é que é uma pessoa só ou uma família que está ali, um casal, cuidando daquela criança até que a situação dela se resolva. Tá? Então, instituição de acolhimento, moradia coletiva de até 15 crianças, com pessoas que se revezam em turno. Família acolhedora é uma família, uma casa de família regular, em que a criança vai ficar até que a situação dela se defina e ela ou volte para a família biológica ou vá para a família adotiva. Tá? De novo, a família acolhedora não pode adotar nunca. Tá? Isso é diferente do apadrinhamento. No apadrinhamento, a criança não vai morar com o padrinho ou com a madrinha, passa apenas alguns períodos com o padrinho ou com a madrinha, é aquilo que a gente estava falando antes. E o padrinho ou a madrinha vão acompanhar aquela criança, vão servir de respaldo socioemocional para aquela criança enquanto ela está acolhida. Também é completamente diferente da adoção, porque a família adotante vai ser família para sempre daquela criança, é diferente da família acolhedora, que é temporária. A família adotante, quem adota é pai e mãe para todos os efeitos. A família acolhedora não. A família acolhedora é apenas uma cuidadora temporária daquela criança. Tá? Pelo ECA, a preferência é para que a criança seja acolhida em família acolhedora. A família acolhedora é preferencial em relação às casas de acolhimento, porque há inúmeros estudos comprovando que é muito mais vantajoso para a criança ficar acolhida numa família acolhedora do que numa instituição coletiva de acolhimento. E isso não é nenhuma crítica às instituições de acolhimento. Por melhor que seja o trabalho, por mais brilhante que seja o trabalho da instituição de acolhimento, e os estudos já demonstram isso, o fato de a criança estar numa moradia coletiva, com a sua individualidade relativamente cerceada, porque é impossível você morar numa outra casa, numa casa com 15 crianças, e ter sua individualidade absolutamente observada, sendo cuidada a cada hora por uma pessoa num turno diferente, invariavelmente o desenvolvimento daquela criança vai ser menos produtivo, menos benéfico do que estando com uma única família acolhedora que proveja todos os
cuidados de que ela precise. E aí, voltando à pergunta que foi feita antes. Mas a criança não vai se vincular à família acolhedora? Claro que sim. Claro que vai se vincular à família acolhedora. Isso não é um problema. Ela vai se vincular, mas desde sempre o trabalho todo é feito tanto com a família acolhedora quanto com a criança, para que se compreenda que aquela é uma situação temporária, que a criança está ali temporariamente e que a criança ou bem volta para sua família de origem ou bem vai para a família substituta para ser adotada depois. Será que eu expliquei? Respondeu tudo. Deixa eu ver. Eu não consigo acompanhar os comentários. Bastante elogios, doutor. Muito obrigado. Muito bom. Então, pessoal, como eu falei antes, então, vocês podem estar direcionando as perguntas ali no direct. Doutor, te agradecer imensamente pela disponibilidade de vir aqui conversar, a gente bater esse papo. Eu acho que foi muito esclarecedor, acho que para o pessoal, tanto para mim também, ver esse posicionamento, né? É muito legal. Se pudesse, a gente ficava horas aí falando também. Mas agradecer, tá? Em nome do Instituto e eu como advogada também, os esclarecimentos. Acredito que o pessoal também ficou bem feliz com a live. Que bom. Agradeço muito o convite. É sempre legal a gente trocar essa ideia, esclarecer esse tema. Estou à disposição para a gente fazer outras vezes, quem sabe dá certo. E também estou à disposição pelas mídias sociais, eventualmente. Às vezes eu demoro, mas eu acabo respondendo. Podem entrar em contato por ali. Às vezes tem trocas de ideias muito produtivas ali. Tá? Tô vendo a Viviane Amaral, Vivi, beijo. Ela adotou o Willems por meio de um programa do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Viviane mora em Minas Gerais. O Willems era de Recife, se não me engano. E agora, já há muitos anos, ela o adotou. Uma história sensacional. De adoção interestadual, que deu super certo de um adolescente brilhante que é o Willems. Um cara muito legal. Vamos chamar ela para uma live, então. Cara, ela rende certamente uma live, o Willems também. Ele é sensacional. A gente faz bastante com pessoas que adotaram, né, para trazer, enfim, os relatos, como é que... Certamente vale uma live com os dois. Muito obrigada, então, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, é um prazer. Ali, ó. Beleza, vamos lá. Só a gente marcar. Abraço, então. Para vocês também. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal.